Qual é a sua missão? O que exatamente você está fazendo aqui na Terra? Qual é o seu propósito de vida? Essas perguntas fazem a gente viajar, não é verdade? Já parou para pensar alguma vez sobre o seu propósito de vida? Olá, eu sou Renato Alves, seja bem-vindo ao Café Mnemônico e hoje eu quero explorar com você aqui o entendimento de que quando não estamos vivendo o nosso papel, afetamos a área de alguém, entrando num campo de energia de uma pessoa ou deixando que as pessoas entrem em nosso campo de energia. E, em outras palavras, quando nós nos desequilibramos em nosso propósito, ou não temos propósito em nossa missão, no entendimento de que nós somos e do que estamos fazendo aqui na vida, o que acontece? Bom, isso a gente sabe, é sofrimento em todas as suas formas, todas as derivações do sofrimento, e uma das principais delas é a autossabotagem no nosso trabalho e nos nossos estudos. E você, alguma vez já refletiu sobre a sua missão de vida? E para nos ajudar a desvendar esse assunto, eu convidei para uma entrevista aqui na Humana Educação o meu amigo e palestrante Fábio Boteon. O Fábio, só para você ter uma ideia, ele é professor, doutor da rede FGV e doutor também pela Unesp. É mentor de profissionais e empresários nas áreas de gestão de pessoas, estratégia nos negócios, liderança, empreendedorismo e motivação. Fábio, seja bem-vindo ao Café Mnemônico. Um grande prazer poder receber você aqui e passar um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. A gente se conhece há muitos anos, o Fábio também ele é do ramo das palestras, da mentoria, está sempre ligado com empresários, estudantes, e a gente hoje vai saborear um pouco desse conhecimento. Seja bem-vindo. Para mim é um grande prazer estar aqui, né, ao seu lado, uma figura tão importante aí para todas as pessoas que querem estudar, querem aprender e querem crescer, né? Você é um viabilizador muito grande do sonho das pessoas, né? Porque, afinal de contas, hoje, a leitura ela é importantíssima, mas a capacidade de transformar ela em conhecimento, né, é muito forte. E você trabalha muito a neurociência frente a isso. Então, assim, para mim é um prazer muito grande estar aqui. E falar para a gente, tá falando aí com esse pessoal hoje da geração Y, um pessoal que veio reconfigurar o mundo do trabalho, né? Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui com você. Pois é, e eu gostaria de começar a nossa entrevista falando exatamente dessa questão do trabalho entre os jovens. O nosso público aqui, a gente tem uma demanda muito grande de jovens que procuram nossos cursos, nossos treinamentos, nossa mentoria, para passar no concurso público, para fazer uma faculdade, só que uma grande parte desses jovens estão desempregados. E aí tem uma estatística aqui, no Brasil, o desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos é de 26,6%. Alto. É uma taxa, eu acho muito alto, eu fico inclusive preocupado com isso, porque você tem ali um universo de jovens, eu acho desesperador você estar numa idade entre 18 e 24 anos, cheio de energia, cheio de sonhos, cheio de projetos e não ter de onde tirar os seus recursos. E aí eu queria saber de você, aqui você atribui uma taxa tão alta, é falta de emprego de fato, o que você acha? É falta de qualificação, os jovens não estão buscando ou não querem se qualificar? Ou é falta de propósito na vida? Existe aí, é multifatorial, né? Você traz aí três situações. A falta de emprego, o indivíduo não capacitado, né, que é uma realidade que a gente encontra também, e a falta de propósito. Então, hoje, com a globalização, eu tenho um cenário com milhões e múltiplas escolhas. Então, eu começo com esse ponto. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para dar dinheiro? É a primeira coisa que as pessoas pensam. E o jovem, ele hoje não pensa tanto, o que eu vou fazer para dar dinheiro? Só que ele, por outro lado, ele precisa de uma demanda financeira, porque eu falo que o dinheiro não traz felicidade, mas ele te deixa calmo para encontrar.
né? Ele te deixa calmo para você encontrar. Então, o que eu percebo é que nós temos muitos empregos disponíveis, temos vagas, qualquer site de vagas que você entrar, até o Emprega São Paulo, você vai ver milhões de vagas. Tá? Isso aí, só desculpa, fazendo um parênteses, isso é uma grande verdade, porque a gente está hoje com os cursos online, nesse setor de tecnologia, os empresários que eu conheço, eles precisam muito preencher cargos nas empresas e não encontram funcionário. Eles estão assim, jogando ali incentivos, benefícios, aumentando o salário, roubando, né, entre aspas, funcionários de outras empresas, porque não acham. Então, tem muitas vagas, você falou, é uma grande verdade, mas não tem... E o que você acha? Falta propósito? Então, aí a gente vem com isso. O que eu quero fazer que vai me trazer realização? Porque antigamente a gente falava da motivação com as necessidades fisiológicas. Estando tranquilas, eu ia para a segurança, ia para os relacionamentos, para me autorrealizar. Hoje, a pirâmide de Maslow inverteu. Hoje, o indivíduo que está entre 18 até 32 anos, tá? Eu vou estendo um pouco, ele precisa se autorrealizar. Porque ele estando realizado, ele vai conseguir se manter com o que ele ganhar. Só que, quando ele vem isso, ele não se conhece. Então, a falta de propósito que eu vejo nessa geração é o momento em que quem sou eu, quais são os meus valores e o que realmente eu não aceito. Uma determinação muito bem do autoconhecimento e do que eu quero para a minha vida, de desenhar mesmo o que quer para a vida. Né? E aí no nível operacional, você encontra muitas vagas e pessoas não qualificadas, que precisam aprimorar os seus conhecimentos. E hoje, por exemplo, se a gente pegar hoje uma página de qualquer site de informação, você tem mais do que a década de 60 tinha na década toda. Né? Então, assim, o quanto eu estou preparado para conseguir ler a maior quantidade de informação e transformá-la em conhecimento para mim. Porque as pessoas vão para o Dr. Google e leem, mas não têm a capacidade de transformar em conhecimento. Aí vem uma outra pergunta, pegando carona aqui, que eu tenho visto hoje uma onda enorme de artigos, entrevistas, onde o entrevistado ele fala justamente de coisas que ele não aprendeu na escola, né? Que é a formação que a gente recebe, a alfabetização, as matérias que a gente vê na escola, ou seja, coisas que ele não aprendeu na escola, mas que foi fundamental para a carreira dele. Então a gente vê, agora está estudando, está se formando, aí pega o diploma ali, manda currículo, mas aí o entrevistador pega o currículo e vê, pô, está faltando alguma coisa. O que você acha, Fábio, que a escola não nos ensina e que falta para o jovem dar uma guinada na carreira? Eu vejo um gap muito grande entre a escola e o profissional. O indivíduo, ele sai da escola, seja um bacharelado, que ele sai um profissional autônomo, seja um licenciado que vai ter que se propor a entrar na carreira docência. Como ele faz isso? Então, a primeira coisa é como ele faz isso. E aí, eles começam a ter alguns mentores de referência. Certo. Eu vou fazer como fulano, eu vou fazer como ciclano, e começa a mimetizar sem conhecer o caminho. Né? Mas o mais importante que eu vejo, Renato, ele também não sabe o porquê que ele quer fazer aquilo. Então, até ontem eu estava numa formatura e eu cheguei a conversar com alguns jovens, e aí? E agora? Então, professor, agora a gente vai ver o que faz, né? Quer dizer, ele se formou... Ele se formou tecnicamente... Está recebendo o canudo e aí... Técnico. Ele vai ver... Então, ele está recebendo um canudo técnico, mas ele não consegue imaginar no comportamento o que vai fazer porque ele não foi preparado para isso. Então, o quanto essa escola está preparando o indivíduo para o cenário organizacional, está entendendo, porque, eu vou empreender. O que é empreender hoje? Lá na Europa, diz que os pais preparam os filhos assim, filho, estuda, seja o melhor estudante para quando você crescer, né, isso no Brasil, você arrumar um emprego. E lá na Europa a conversa é diferente. Estuda, se prepara, se qualifica para que quando você
for um adulto, você tenha condições de gerar empregos. Sim. Então, me parece que em países como os Estados Unidos, lá no primeiro mundo, assim, eles preparam o filho para empreender e gerar empregos. Aqui a gente prepara nossos filhos para serem empregados dos outros. É uma verdade? Isso é uma verdade. E ainda assim, o que a gente tem muito no indivíduo que está hoje, que são pais desses indivíduos de 18 a 25 anos? Olha, você faça muito bem feito o que você vai fazer, que você vai gostar. E os filhos chegam no ambiente onde eles têm que gostar muito do que eles fazem para se dar bem. Então, acaba acontecendo isso. Então, o indivíduo na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, né, Japão, filho, seja muito bom, porque no momento em que você for servir, o teu legado vai ser o diferencial. Que é o que eu falo muito para pessoas que me procuram para a carreira, você chega até um ponto de 30, 32 anos construindo um currículo. Depois, o que fala não é o teu currículo. Hoje, ninguém que me contrata pede o meu currículo. Ela vai ver o que eu desenvolvo. E o que a gente precisa trazer nessas escolas, né, que hoje a gente já vê em algumas escolas de ensino médio, laboratório de vivências, onde as pessoas têm que aprender a se conhecer, porque se conhecendo, ela vai conseguir fazer uma projeção do que realmente ela quer para a vida. Né? Porque o propósito de vida dela tem que estar muito claro para ela. Isso é importante. Em sua opinião, o que motiva um jovem a estudar? Que propósito ele deve procurar para ter gosto pelos estudos ou até para poder começar a iniciar uma carreira, procurar um emprego? Isso acho que é uma coisa muito difícil, você descobrir qual é o seu propósito na vida, né? O propósito na vida hoje é muito difícil porque o jovem está começando a pensar no propósito da vida com 20, 21 anos. Ele não pensa mais quando ele teria que já prestar um vestibular, embora ele tenha que entrar nessa sistemática. Mas o que eu vejo muito de importante do indivíduo trazer o propósito da vida dele para os estudos é desenhar o personagem que ele quer ser. Se ele não desenhar o personagem que ele quer ser, ele não vai saber construir. O que é desenhar o personagem? Isso você está falando literalmente. Literalmente. Qual é o empresário que eu quero ser? Qual é o médico que eu quero ser? Qual é o engenheiro que eu quero ser? Mapear as características. O que aquela pessoa tem que faz ela estar naquele ponto? O que aquela pessoa passa por dificuldades para chegar naquele ponto? Conversar com profissionais que são o sonho do desejo de trabalho dele. E aí ele começa a perceber se aqueles valores se alinham aos dele. Entendi. Né? Muitas pessoas, muitos empresários falam, os funcionários precisam ter mais propósito. Por quê? Contrata pessoas que não se alinham com o valor da empresa. Aí não vai ter. Isso é uma coisa assim, extremamente séria que todo mundo tem que pensar. Eu, por exemplo, quando eu entrei nessa seara de estudo, de memorização, eu fiz as minhas pesquisas e vi quais eram as referências naquele ponto para poder, pelo menos, me nivelar por cima, né? Sim. Se você não se nivelar pelo melhor, é o que a gente fala quando você vê os cursos de coach, né? Mira na lua para você acertar uma estrela. O que você acha, Fábio, Você acha que falta no Brasil boas referências ou não? Porque a gente vê assim, a galera lá no celular, o dia inteiro ali, aí você pega, por exemplo, não vou nem citar nomes aqui para não ficar mas pega aí os caras que não têm um conteúdo relevante, ele não educa os nossos filhos, eles deseducam os nossos filhos, e esses caras têm 6 milhões de seguidores. Aí você pega uma pessoa que trabalha com educação, que é uma pessoa tem um conteúdo a acrescentar, e você pegar a pessoa tem, 500 seguidores. Está faltando referência no Brasil ou não? Não, o Brasil, a gente tem, como qualquer lugar do mundo, ótimas referências e péssimas referências. A gente tem. O grande problema está na cultura da família. A educação foi terceirizada para a escola ou para os avós, e a tecnologia chegou sem chegar na escola e nos avós. Então, se você tem hoje numa escola de um alto nível, particular, legal, você consegue associar, porque a tecnologia ela ajuda muito. Ela ajuda muito no desenvolvimento, ela é fantástica, mas se muito bem utilizada. Então, quando eu vou para as empresas que eu começo a perceber, aí você tem que trazer tecnologia. Então, hoje, se a gente for pegar, por exemplo, um indivíduo lá que tem 1 milhão de seguidores,
eu não vou falar uma porcentagem correta, mas 60% a 70% do que eu observo são momentos em que traz leveza. Então, o quanto essas pessoas que vão trazer essa educação vão trazer também a leveza para o indivíduo aprender? A impressão assim que quem fala de educação dá muita porrada, né? A educação... Quem fala do entretenimento faz a pessoa rir, mas me dá a impressão às vezes que as pessoas estão mais atrás do entretenimento do que de levar porrada. E às vezes é bom levar uns puxões de orelha, né? Então, a porrada, ela pode ser dada de uma forma lúdica. Porque se você for ver, se a gente pegar os super-heróis, né? Marvel lançou aí uma série de filmes, todos eles têm um ponto fraco. Sim, todos eles. Então, as pessoas mostram o Superman e esquecem de mostrar a Kryptonita. Então, o que essas pessoas precisam? E que a gente precisa trazer desde o seio familiar. Que eu acho que a educação, ela começa ali, né? O indivíduo se desenvolver vai ali dos 7, 8 anos para frente. Então, o quanto eu estou preparando essa criança para se transformar num adulto que vai ter autonomia, vai ter responsabilidade, sem perder a leveza. Sem perder a leveza, porque as pessoas pecam muito que o cara da educação é o cara que vai obrigar a estudar, é o cara que vai obrigar a tirar nota, e no momento em que eu sou proposto, obrigado a alguma coisa, aquilo começa a ter aversão. São as coisas chatas de fazer, mas que é fundamental, né? Eu lembro muito quando eu era adolescente, né? Eu e meu irmão, a gente morava numa casa de tábua. A minha mãe fazia um maior sacrifício lá, tinha um salão de beleza. E aí o sonho dela era ter uma casa de alvenaria. Então ela comprava os caminhões de tijolo. E aí vinha lá, o caminhão descarregava o tijolo na calçada. Só que como ela ia construir ainda, daí alguns meses ou alguns anos, aí chamava eu e meu irmão, a gente tinha que pegar lá 2, 3, 4 mil tijolos, eu e ele, na carriola, e colocava esses tijolos para dentro. Então, hoje, se a gente mora numa casa boa, a gente teve que carregar esses tijolos, ou seja, Sim. Tem que passar por essas etapas. E assim, a restrição é o que faz o crescimento. Se você vê, as grandes potências são potências que tiveram bomba atômica, tiveram guerra mundial e que conseguiram transformar toda essa restrição em sucesso. O Renato Alves é um gênio da memorização. Aconteceu de ontem para hoje? Não. É uma construção 23 anos de carreira que eu conheço há muito tempo. Você não saiu assim, acordei Renato Alves. E nisso tiveram várias barreiras. Agora, hoje, dentro de a gente falar de propósito, que é uma outra competência importante, qual a coragem que eu tenho para enfrentar isso? E o quanto a minha família me torna corajoso. Ô, Fábio, se você tivesse acabado de completar 18 anos, você tem um pouquinho mais de 18 anos, né? Leve. Mas digamos que você fez 18 anos hoje, tá? O que você faria de diferente na sua vida? A primeira coisa que eu faria, eu ia viver o mundo organizacional, o mundo do trabalho. Então, começando aí, para entrar, eu já começaria, entrou na faculdade, já começar a viver o mundo do trabalho. E começar a perceber quais são as informações que vão ser importantes para mim e quais as informações que eu posso deletar. Que tem a ver com aquela, que tem a ver com aquela coisa de você desenhar o personagem. Quer dizer, se eu entrei na faculdade de agronomia, no primeiro dia de aula já tem que ter mais ou menos ali desenhado esse personagem. E aí eu tenho que mapear quem é esse personagem, aonde eu vou estar quando eu terminar a faculdade e o que eu preciso para construir essa carreira. Porque a carreira ela é construída. E aí a construção da carreira, que vem num ponto extremamente importante para a nossa geração Y que está aí, e a geração Z que vem vindo, né? Aonde eu construo essa carreira de forma em que eu me sinto confortável nela, saindo da zona do conforto. Então, é um momento em que eu começo a colocar desafios, eu começo a traçar metas em função do que eu quero ser. Do personagem que eu desenhei. Se eu quero ser Bill Gates, ótimo. O que o Bill Gates fez? Vamos ler Bill Gates, vamos saber a biografia dele, vamos entender o que ele fez, vamos ver por onde ele passou, quais os caminhos. Perfeito. Isso é muito importante. Bom, e uma última pergunta. Fábio, você acha importante adotar um mentor, a gente adotar um mentor para a gente ter como referência e por quê? Eu acho extremamente importante a gente ter um mentor
como referência. Por quê? O mentor, ele não vai deixar você sair do propósito. Porque no teu caminho da busca da sua realização pessoal, da busca desse personagem que vai ser você lá no futuro, o mentor ele vai conseguir te questionar e direcionar você para que esse passo seja um pouco mais curto. Então o mentor ele vem te ajudar muito nesse processo. Quando você está trabalhando esse indivíduo, né? Hoje eu vejo assim, muitos alunos em sala de aula, Renato, que, eu estou fazendo medicina, o que você quer? Eu não sei, eu quero ser médico. Mas então você quer trabalhar num posto... Não, posto de saúde eu não quero. Você quer um clínico geral? Eu não quero. Então, o quanto, né, existe uma dispersão do pensamento. Então, o quanto a gente precisa trazer o cérebro para o foco. E esse personagem traz o foco. Legal. E aí a gente consegue construir esse caminho, essa trajetória. Que é muito importante para o indivíduo, porque como ele tem uma vasta, um mar aí de informações, ele começa a se perder. Então o mentor ele vai alinhar isso com ele. Então eu acho extremamente importante a gente trazer isso para o indivíduo. Fábio, para a gente já ir concluindo, eu tenho aí é uma experiência de vida minha, tá? Eu passei por isso que meu pai e minha mãe se separaram muito cedo. Eu tinha, acredito, uns 3 anos de idade. E eu passei a adotar, ou seja, como eu não tive a figura do pai dentro de casa, eu passei a adotar os pais dos meus amigos como os meus pais. Então, ou os patrões que eu tive, todos eles para mim foram os meus mentores. Então, eu tenho mentores que são donos de oficina, tem mentores que são da área da agricultura, tem mentores que são médicos. E, na verdade, eu fui absorvendo um pouquinho de cada uma dessas pessoas, ouvindo os mais velhos. Você tem a tua casa aí, às vezes o seu avô tem uma formação, tem uma história de vida. Às vezes não tem uma formação, né, profissional, mas tem uma história de vida, de coisas que ele passou que acabaram ajudando na carreira dele. Então, você que tem pessoas mais velhas aí na sua casa, não despreza esse conhecimento, bate um papo com eles, de repente tem muito a ouvir, você tem amigos que têm pais que são às vezes empreendedores ou passaram em concurso, bate um papo, qual foi essa jornada, o que eles fizeram, é esse o caminho, Fábio? Eu falo sempre que qualquer indivíduo tem algo para ensinar, qualquer indivíduo. Nós somos um mundo de professores, basta o aluno ter interesse. Né? Porque eu falo que o ensino-aprendizagem ele acontece quando existe a identidade entre os dois. Então procure na sua família, procure nas suas referências mais próximas, no seu meio, quais são os valores que vão te engrandecer, que vão fazer você participar daquele grande nicho que você quer. Onde está aquele personagem? Entenda que eu não preciso de mais de 6 pessoas em média para fazer chegar onde eu quero. É o máximo. Então, vamos lá, vamos buscar essas pessoas, vamos aprender com essas pessoas, vamos trazer as histórias de vida dessas pessoas. Né? Porque eu tive numa empresa em Marília que eu achei muito interessante, que é uma história parecida com você. A menina perdeu os pais e com 12 anos ela entrou na empresa para pedir esmola. Ela foi pedir esmola. O dono da empresa falou, você não quer ficar com a gente? E adotou a menina, ficou lá com eles. E hoje a menina fala que a grande mãe dela, ela agradece a Deus de ter tido uma progenitora, mas a grande mãe dela é a mulher do empresário, que foi quem desenhou a profissional que ela é hoje. Hoje ela é diretora da empresa. Ela estava disposta também Ela estava aberta para receber. Então, para a gente dar o que o jovem precisa, ter o autoconhecimento, saber muito bem quem que ele é, quais são os seus recursos, buscar recursos para complementarem ele, ter a consciência dos seus valores, né? O que eu não vou fazer e o que eu vou fazer para estar lá. Tá? E coragem para enfrentar. Porque hoje as pessoas elas estão sem coragem. Qualquer barreira, elas não tentam ultrapassar. E a gente precisa disso. Né? A gente vê que existe, o número de suicídio cresce, muitas pessoas têm coragem de viver a sua fragilidade. E são nas fragilidades que a gente consegue superar e transformar em coisas boas. E quem pode ajudar? São as pessoas que estão ao nosso redor. São nossos pais, nossos amigos,
e o nosso círculo de amizade, os nossos profissionais. Então, não podemos perder a coragem. Gostei. Adorei esse papo. Espero que você também tenha gostado. O professor, doutor, amigo Fábio Boteon está à disposição. O Instagram dele é @Instituto Boteon. Se você colocar também no Google Instituto Boteon, eu vou deixar aqui na descrição aqui do nosso Café Mnemônico também o site dele para vocês acessarem e acompanhar esse mentor aqui, que é um grande amigo. Muito obrigado, Fábio. Felicidades. Valeu, gente. Até o próximo Café Mnemônico. Eu agradeço. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. E fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem e a gente vai respondendo. Um grande beijo. Deixe seus comentários também. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e de curtir a nossa publicação. Abraço, obrigado. Um abraço.